Eco. Eita. Bom, vamos falar das nossas guerreiras, companheiras, Aqui, ó. motocas que estão de castigo. Pecado, né? O Aldo Lopes, lá de Pernambuco, tá pedindo um alô. Ô. Todos os motociclistas de João Alfredo, Pernambuco. Eita, Pernambuco, todos motociclistas de João Alfredo, Pernambuco. Um grande abraço aqui do Tutu Rossi. E hoje mais uma conversa curta, né, sobre o que deve ser feito quando uma moto, né, quando a nossa moto, por exemplo, ou de um amigo, vai ficar muito tempo parada. Agora, essa questão do muito tempo, né, é relativo. Muito tempo é o quê? É um mês? São 15 dias? 6 meses? Mais de um ano? Não é? Então, para cada tempo, digamos, desse que nós temos, a gente vai ter um tipo de cuidado que nós teremos que ter com a moto. Porque vai depender do tempo que ela vai ficar parada. Porque tem gente que vai trabalhar no exterior e fala assim, puxa, minha moto vai ficar parada uns 2 anos. Que é o caso do meu irmão. Meu irmão tem uma Bandit 500 e ele está morando no Chile, né? E agora a moto dele está aqui no Brasil e ele não tem como levar a moto para lá e vai ficar um tempão parado, né? E a moto não está aqui em São Paulo, está em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Então não tem como eu fazer a manutenção para ele, né? Mas nesse caso, que ele está ficando 2 anos fora e vai ficar a moto parada, o que deve ser feito na moto, neste caso, de muito tempo parado, né? E agora também, no nosso caso, que estamos aqui de quarentena, devido ao coronavírus, né? Temos que evitar de sair, enfim. E as nossas motos estão paradas e vão ficar paradas por um determinado tempo. Então, a questão do tempo é muito relativo. O que é muito tempo, o que é pouco tempo, não é mesmo? Mas, se ela for ficar parada, alguma coisa tem que ser feito. Então, aqui, os cuidados que nós temos que ter, né? Os principais cuidados que ocorrem quando você deixa algum tempo sem utilizar a moto, qual que é? Por exemplo, a bateria, a gente sempre pergunta, né? Puxa, será que eu vou ter bateria a hora que eu for ligar a moto? Será que vai estar carregada? Ou carregada o suficiente para conseguir dar partida na moto? Não é? Então essa é uma pergunta muito comum. A outra questão que também a gente vai discutir aqui, que nós vamos trocar uma ideia, né? É sobre o combustível, a gasolina. Tem prazo de validade a gasolina? Quanto tempo é esse prazo? O seu tanque da moto, ele é de plástico ou é de metal? Não é mesmo? Tem essas questões também. E o óleo do motor? Também tem prazo ou não tem? E o fluido do freio? Né? E o pneu da moto? Então, assim, você tem esses componentes da moto que requerem um determinado cuidado quando ela ficará um determinado tempo parada, né? Mas eu quero dizer aqui uma boa noite a todo mundo, que já iremos começar a conversa curta com o Tutu Rossi. Temos aqui nossos queridos amigos do Instagram, já dei um abraço enorme ao pessoal de Pernambuco, olha lá do... Leonardo Totti está aqui também. O Leonardo Totti, pessoal do Instagram, a gente está junto aqui também estamos juntos aqui com o pessoal, os queridos amigos do Facebook. Que legal essa tecnologia, né? Da gente poder abranger mais a nossa comunicação, poder contribuir também com mais pessoas, não é mesmo? E compartilhem a live, porque são informações muito importantes, principalmente nessa época que muitas motos estão paradas, e não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né, gente? Vocês já pararam para pensar que situação é essa, gente? Do global, um movimento global, né? Devido ao coronavírus, é uma coisa assim, quase parece surreal, né? Algo que a gente entrou
num outro portal de outra dimensão e estamos vivendo um outro mundo, um outro tipo de situação. A gente ainda tá caindo a nossa ficha, né, a respeito de tudo que vem acontecendo, e nessa nossas motocas entram na dança também, né, porque não tem como evitar isso, isso é global, essa situação, né? Pessoal que está preso lá nos países vizinhos aqui na América do Sul, os nossos queridos irmãos motociclistas, que não conseguem voltar e também não pode nem sair da onde eles estão, não pode nem sair da casa ou do hotel, entendem, né? Da pousada, não podem sair, eles não têm permissão nem de andar na rua, e a moto está parada, né? Só que agora eu acho que não dá tempo de fazer uma manutenção e tomar todos os cuidados, o que era o correto a ser feito nas motos. Mas, enfim, vamos aprendendo quando for necessário, para um futuro próximo, né? Quando a gente tiver que deixar a moto parada, a gente já sabe algumas coisas a serem feitas para que a moto não fique deteriorada em alguns componentes, né? Eu queria aqui fazer uma homenagem muito grande ao nosso querido amigo Paulo Vanderlei, né? Tá certo? Nosso querido amigo Paulo Vanderlei, um grande abraço aqui do Tutu Rossi e da Marcita. Puxa vida, não, é que é outro Paulo, desculpa, gente, o Paulo Vanderlei, meu Deus, né? O Paulo Vanderlei não é. Bom, ele merece homenagem, um grande motociclista que estava indo para os Estados Unidos, né? Eu acho que vocês sabem, juntamente com um grande amigo dele, o Flávio. O Flávio está em Jujuy, em norte da Argentina, e ele veio a falecer agora, há pouco tempo atrás, devido a um acidente gravíssimo perto do Passo de Rama. Sexta-feira agora, Passo de Rama, entre o Chile e a Argentina, né? Eles estavam voltando devido a essa questão de fechar as fronteiras, então eles estavam voltando em tempo ainda e aconteceu um acidente grave. Então, uma homenagem ao Vanderlei, né? Muito conhecidíssimo, né? Tem muitos amigos, ao querido Paulo Vanderlei, né? Então, que Deus o tenha, que a família, né, seja forte nesse momento muito difícil, e que Deus conforte o nosso querido amigo Paulo, que ele esteja na mão de Deus, e que superemos esse momento difícil, né? Perder um ente querido não é fácil, principalmente quando menos se espera, né? Bem, então nossa homenagem aqui ao Paulo Vanderlei, nosso querido amigo Paulo Vanderlei, né? Bem, tá aí. Bom, vamos ver quem que tá aqui na live. Olha quanta gente aqui que já entrou, gente. Olha que legal, nossa. Que bacana. O Augusto Paola, Rogério Lamberti, querido amigo Rogério, o Sandro Zimmermann, Aguinaldo Carlos. Ô, Aguinaldo, a gente estava conversando no WhatsApp um pouco, né? Boa noite, Aguinaldo está falando. O Hasler, querido amigo Hasler. O Kiriel, boa noite, Kiriel. Rodrigo Ciccone. O Aguinaldo está falando, já desliguei os polos da bateria da minha. Olha aí que legal, isso mesmo, vamos conversar sobre isso. O Rodrigo, boa noite. Carlos Martins, nosso querido amigo Carlão XL, lá da ilha de Veracruz, perto de Salvador, né? O presidente do 100% motociclista e também do Clube Resiliência, né, Carlão? Ei, Carlão, grande amigo, anda me ajudando muito, participa de todas as lives. Segunda-feira passada foi aniversário do Carlão, só que choveu tanto que eles perderam o sinal de internet e ele não pôde estar aqui conosco, mas está aí conosco agora, né? O Juninho também está aqui da GS. Boa noite, Tutu Rossi. Boa noite, galera. O Davi Zucato. Carlos Martins, boa noite, Tutu Marcita. Que Deus nos permita um bom bate-papo. Amém. Que Deus nos permita mesmo, né? 100% motociclistas colados. É isto, 100% motociclista, um baita de
de um grupo de pessoas, de irmãos motociclistas que de fato exercem a irmandade entre os irmãos motociclistas, né, Carlão? O Hugo tá aqui, Marquete Júnior, o Anderson Alves. Ô, Anderson, bem? A Marcita tá aqui também, José Dantas, Elisa Causi, Cariel, André Siqueira, Arthur Shows. Arthur, o grande inventor, Arthur Show da bandoleira e também do piloto automático, né, Arthur? Se quiser colocar o seu contato aí para o pessoal comprar aquela bandoleira para carregar o capacete de uma maneira mais confortável, que eu falei esses tempos atrás, né? E também, quem não tem piloto automático, da própria fabricação da moto, pode ter... Ah, a Marcita aqui, ó, a bandoleira, é que a minha está dentro do baú, já vou abrir a da Marcita aqui, que ganhamos do querido amigo Arthur Shows, que está aqui na live conosco, ó. Essa é a bandoleira, né? Aqui, ó, tá certo? A gente coloca aqui atravessado aqui no corpo e prende o capacete aqui, ó, né? Prende o capacete aqui na fivela onde é que você amarra o capacete, e aí o capacete fica do lado e você fica com as mãos livres para poder, né, se locomover como você quiser, sem precisar ficar segurando o capacete no cotovelo, na mão. E isso é quando não são dois os capacetes, o seu e da garupa, né? Tá certo? Então, a bandoleira aqui do nosso inventor aqui, querido amigo, o Arthur Shows. Parabéns por essa invenção, esse aperfeiçoamento, né? De mais esse equipamento muito útil para todos nós motociclistas, né? Se está carregando capacete, então você vai precisar de uma bandoleira dessa aqui, né? Então, o Arthur pode colocar o contato, né, Arthur? Para quem quiser, você envia, não é mesmo? E também o piloto automático da moto, que é para você descansar a mão, relaxar um pouquinho, e a sua moto vai andando com o piloto automático. Ele tem um equipamento que ele segura o manete na aceleração, na velocidade que você quer. Muito útil também. Eu tenho na minha moto o piloto automático do Arthur Shows, que é da empresa Bulldog Acessórios. Bulldog Acessórios, né? O Carlos Martins, boa noite, doutor. Eu aqui na ilha de Vera Cruz, Bahia. Tomo alguns cuidados com a minha XL Transalp. Coloco uma borracha no tripé. Ligo dia sim, dia não. E mantenho minha moto com sua lavagem dia. Se for passar mais de 15 dias fora, eu retiro a bateria e gasolina do tanque. Tá aí, Carlão. Boa, boa mesmo. José Dantas, boa noite, Rossi. Estou atento. Vamos lá, José Dantas, tamo junto. O José Nildo, tamo junto. Tutu, boa noite. Paulo Gonçalves também, grande amigo que já viajou algumas vezes com a BR Travel, né, Paulo? Boa noite, Tutu e Marcita. Rogério Estracione está assistindo. O Arthur também, buenas. Fabiana Lester. Ô, Fabi, legal. O Marcelo Junqueira, o Marcelito também está aqui conosco, todas as lives, né? Olha o nosso amigo aqui, Carlos Bertolani, que mora lá nos Estados Unidos há muito tempo. É um físico nuclear extraordinário, um físico teórico, né, da área nuclear, né, de reações nucleares, estrutura nuclear. Carlos, que bom que você esteja aqui conosco. Um grande abraço para você. Eliette também, um beijão para vocês, viu, Carlos? Saudade de vocês, grande físico. Quem tá aí no Instagram, Marcita? Denilze, mandou um abraço. A Denilze de Londrina, pé vermelho. O Edgar, boa noite, Rossi, fala, Chablau, tamo junto. Oi, Edgar, boa noite. O Toninho, Catal, o Toninho. O Toninho. Tioninho. Oba, Toninho, querido, que bom. Obrigado que você esteja aí conosco, pessoal aqui do Instagram, né? Ai, que legal. Aí o Marcos César Bezerra Lopes falou, entrei agora, não entendi o piloto automático. O piloto automático, puxa vida, tá na moto, sabe? O piloto automático é um aparelho, é um equipamento que você prende, ele deixa fixado a manopla do acelerador. Então você deixa na velocidade que você quer e esse aparelho prende a manopla naquela posição, naquela velocidade. É um sisteminha bem simples, pequeno, que não atrapalha a pilotagem
E se você quiser diminuir a velocidade, é só você voltar com o punho, né? Que ele facilmente ele retorna a velocidade que você quer, aumenta ou diminui a velocidade. Ou seja, o controle automático, do piloto automático, ele é um aparelho, um acessório que ele segura a manopla na velocidade que você quer. É um aparelho muito simples, tá? Marco César. Marco César. Bem, o Carlos está aqui conosco, o Marcelo Junqueira. Boa noite, tutor. Márcio Rodrigues, querido Márcio Rodrigues. Puxa vida, que turma boa que está aqui conosco hoje. E olha, e eu sei que vocês todos são feras aí do motociclismo, feras mesmo. E a nossa conversa hoje, que já vamos começar num assunto propriamente dito, é muito importante. Para a gente não judiar da nossa motoca quando ela está de quarentena, não é mesmo? Tá? Então, quem já é o Carlão XL, que é o Carlos Martins que está conosco aqui na live, ele já falou algumas coisas, o que ele faz com a moto dele, né? Então, tá aí na live. O Humberto também está aqui conosco. Tamo junto, Tutu, Marcita. Forte abraço também. O Arthur Shows colocou o telefone dele, para quem quiser, então. A bandoleira, tá? A bandoleira e também o piloto automático. Quem não entendeu direito o piloto automático, porque ele está na moto, eu teria que descer para pegar e para mostrar para vocês. Enfim, que não era o assunto de hoje, por isso que eu não estou com ele aqui, né? Porque senão já mostraria, certo? Mas o Arthur deixou o telefone dele aqui conosco. 51, pessoal do Instagram. 51 é o DDD 998 24 2005. Arthur Shows. Então esse é o celular que você pode entrar em contato com o Arthur Shows, que ele manda para você um monte de vídeos e fotos dos equipamentos do Bulldog Acessórios. Muito, muito prático e a gente usa muito, tá? Então vou repetir rapidinho. 51 DDD 998 24 2005. Arthur, tá bom? Bem, Renato Maia, Renato Salvador, Mauro Santos, Marisa Ferraz. Ei, Marisa! Nossa escritora, nossa super professora, que viajou o mundo aí, escreveu um livro sobre... Ela falou, não são 5 continentes, não sei, são 7 continentes ou mais. A Marisa é uma pesquisadora e assim, eu diria que ela se tornou hoje uma profissional para conhecer lugares, né, Marisa? Principalmente São Paulo. Principalmente São Paulo, que agora ela tá assim, realmente fazendo uma pesquisa de vários lugares de São Paulo. Muito interessante mesmo. A Marisa é uma pesquisadora. Depois me chama no Zap. Ah lá, o Carlão tá dizendo depois me chama no Zap. Tá bom, Carlão? Pro Arthur, né? Pro Arthur? Isso, tá aí então. Domingos, Fernando Rosa tá aqui, nosso querido Fernando Rosa, sempre contribui muito, uma pessoa que conhece muito sobre motociclismo. O Márcio Rodrigues, boa noite, bom programa. Oi, Marcito, e o Papo de Motoca? Tá detonando, né, velho? Todo dia agora, é isso? Das 21 às 22 horas, Papo de Motoca ao vivo, que é conversando que a gente se entende com Márcio Rodrigues, não é isso? Facebook e também YouTube, né, Márcio? Querido, bom, Márcio aí, que vem há muito tempo já se dedicando muito ao motociclismo, né? E todo mundo conhece o Márcio Rodrigues, está aqui conosco, né? Ele vem dando uma contribuição fantástica. E ele luta muito, como eu, como muitos, para alcançarmos outros patamares no motociclismo, né? Em nível melhor, ok? E é isso que a gente está trabalhando aqui. JP tá aqui, ó. JP. O JP, João Pedrito. E o papai tá aí também, não? Chama ele para assistir a live, tá? O João Pedro, que está aqui no Instagram, ele tem uma GS 1200 e ele me perguntou hoje se ele consegue fazer a Transamazônica com a GS 1200. Falei, consegue, dá para ir sim, se tiver seco. A hora que chover vai complicar um pouco, viu, JP? Mas dá para ir, com muito cuidado. Na né? Rota 40 lá com ela, né? Então, eu e o JP lá na Ruta 40, na Argentina, próximo a Cafayate, pegamos lá não sei quantos quilômetros de rípio pesado, né, JP? E olha, o João Pedro aí tirou de letra com a GS dele a parte de rípio assim, que olha, não teve para ninguém, viu? Parabéns mesmo da pilotagem. Fernando Rosa, boa noite, Tutu, Márcio e pessoal da live. Passando apenas para bater o cartão, pois hoje é aniversário da afortunada da minha mulher.
Montei umas coisinhas aqui em casa para não passar batida. Uma batida, né? Uma data tão especial. Um grande abraço. Poxa, um beijão para a Zélia, que Deus abençoe. Feliz aniversário, né? Muitas estradas, muitas viagens e que você leve ela sempre, viu, Fernando? Para todos os lugares, viu? Tá bom? Estaremos juntos. Parabéns aí para Zélia, nossa querida amiga Zélia, aniversariante de hoje. O Wagner Tuno está aqui, a Ângela Maria Lopes está aqui. Olha quanta gente legal. O Luke Repli está conosco. Jesus, grande médico. Nessa época, né, Jesus? Não é brincadeira não, né? Você que é médico, né? Está no front da situação toda, né? Bem, o Luciano Carmo está aqui. Irã, nosso amigo Irã. Irã é irmão da gente, mora em Cornélio Procópio, no Paraná. Terra dos pés vermelhos, né, Irã? Puxa, um beijão para você e toda a sua família. Bem, Jesus Pérez, boa noite. Eira, saudade mesmo. O Karen Mattioli está aqui. Luciano Carmo falou boa noite. Votorantim, São Paulo. O Kong Lee está aqui conosco também. Boa noite, Kong Lee. Tata Bikers, Marisa Ferraz. Aqui, meus queridos, Fabinho Gouveia, grande Fabinho. Ô, Fabinho. Tata Bikers, boa noite, Tutu, Rossi, Marcita. Boa semana para vocês. Vamos que vamos juntos na fé. Isso mesmo. José Dantas, uma fuga de corrente em stand-by. Menor que 0,04 microampere. Pode deixar a moto mais de mês que não irá descarregar. Então, tá aí. Vamos entrar então no nosso assunto da live de hoje, para não se estender muito, gente. O José Dantas Coroas e Caras está aqui no Facebook conosco, que ele está falando uma fuga de corrente em stand-by, menor que 0,04 miliampere, pode deixar a moto mais de mês que não irá descarregar, tá? Então, uma fuga de corrente em stand-by. Puxa vida, então precisa ver como é que faz essa fuga de corrente, né, José Dantas? Bom, Tony Lopes, o Tony também está aqui. Boa noite, Tutu. Tá, e o Afonso Fierro também está aqui. Oi, Afonso, só gente grande no motociclismo. Tem uma pergunta aqui. Ó, uma pergunta, vamos lá, João Pedro. Tutu, tô rodando 50 quilômetros todo final de semana para evitar que a bateria descarregue. É suficiente? É suficiente. Bom, vamos lá, vamos falar de bateria então? Então tá. Bateria é uma das grandes questões que nós temos sempre em mente quando a gente vai deixar uma moto parada, né? Bem, nesse tempo que você não está longe da moto, mas a moto também não pode sair, o que está sendo aconselhável a ser feito, né? Pelas pessoas mecânicos, como o Fabinho da FS Motos também, ele fez um YouTube explicando algumas coisas que podem ser feitas quando a moto fica parada. Bom, a recomendação é, se você está com a sua moto, você não está longe, é que você dê partida na moto, ligue a moto, deixe ela funcionando 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos de 3 a 5 minutos. Se você não estiver rodando, o motor vai esquentar e se você deixar ela muito tempo ligada, o escapamento vai amarelar e daí não sai mais. Amarelou o escapamento, então tem gente que o fato de não estar rodando com ela, acha que deixar ela muito tempo ligada vai carregar a bateria. Pode, claro, vai carregar a bateria, mas em compensação você vai amarelar todo o escapamento da sua moto. Então assim, o tempo de funcionamento não precisa ser mais que 5 minutos, tá? Então de 3 a 5 minutos, 2 vezes por dia. Agora o que acontece? Quando você dá a partida na moto, você tem um desgaste da bateria, né? Ou seja, a bateria ela faz uma força para rodar o motor e a moto ligar. Então, o que ela perde aí, né? O que ela perde de voltagem, que é a bateria 12 volts, e às vezes você coloca lá no voltímetro, tá 11,5, tá 10 volts, ou seja, ela não tá com a voltagem máxima dela, ela tá perdendo carga. Então, o que se fala é o seguinte, você tem que deixar ela um tempo suficiente para ela repor o que ela gastou quando você deu a própria partida. Então, se você deixa ela ligada só um pouquinho, né, e se você sempre for ligando ela vai descarregando.
Porque aquele tempo que você deixa ela funcionando não foi o tempo suficiente para você recarregá-la o quanto que ela perdeu para ligar a moto. Então, o ideal é você ligar 2 vezes por semana, de 3 a 5 minutos. Né? Isso para manter a bateria. Tá? Isso se você estiver perto. O melhor ainda, mesmo que seja no estacionamento, muita gente mora em apartamento, né? Você dá uma volta dentro do próprio estacionamento do prédio. Dá uma voltinha lá, anda um pouquinho para lá, para cá, usa os freios para o fluido, né? Do freio também trabalhar, o sistema hidráulico da moto, a parte eletrônica, ou seja, dá uma voltinha com ela 1, 2 vezes por semana. Não precisa ser necessariamente, como o João Pedro está falando, 50 km por semana. Seria ótimo. Com 50 km por semana você não precisa mais nada. Mesma coisa se você está andando com a moto toda semana. Então quem está pegando 1 vez por semana a moto e vai andar, a moto está perfeita, não precisa fazer mais nada do que isso. Agora a questão é quando você não está andando com a moto e a moto está parada, mas você tem acesso à moto. Então, aí nesse caso, o que se faz é, então, ligá-la 2 vezes por semana, de 3 a 5 minutos. E, se possível, você dá uma volta no estacionamento, ou mesmo, se der, uma volta no quarteirão, né, gente? Vai rapidinho, dá uma volta no quarteirão e volta para a garagem, não é? Então, isso seria o ideal, movimentar toda a moto. Caso ela não possa nem sair do lugar, então o fato de você estar ligando ela 2 vezes por semana, já movimenta o óleo do motor, né? Coloca ela no cavalete e coloca a primeira, a segunda, a terceira, mesmo até 6ª marcha, depois reduz ela funcionando no cavalete, né? Isso para moto que tem cavalete, tá certo? E assim então ela trabalha um pouco mesmo parada. Mas não deixa ela ligada muito tempo, porque senão aquece muito o motor e vai amarelar o escapamento da sua moto, tá? Vai ter alta temperatura, o fato de você estar ligada e não estar sendo ventilado o motor, então ele tem um aquecimento rápido, né? Bem, a questão é a seguinte, muito cuidado agora quem está tirando os cabos da bateria, né? Os cabos. Quando você for fala assim, mas eu não quero ficar ligando a moto, eu quero deixar a moto desligada. Bom, beleza. Vamos deixar as motos desligadas. Se você não tirar os conectores dos polos da bateria, a bateria vai descarregar, né? Bom, então você primeiro vai tirar o polo negativo, que é o cabo preto. Tá lá a bateria, você está olhando a bateria, tem aquela capinha vermelha, que é o cabo positivo da bateria, e a capinha preta é o cabo negativo da bateria. Por uma questão de cuidados e de não prejudicar a bateria e nem de sair faísca a hora que você está tirando o cabo, então tire o cabo negativo primeiro, que é o cabo preto, tá? O cabo preto quando você for desconectar a bateria do polo dela. Então primeiro o cabo negativo, que é o preto. Às vezes a gente troca isso daí. E depois você retira o polo positivo, o cabo do polo positivo, que é o de capinha vermelha. Aí essa é a ordem quando você está desconectando os cabos da bateria. O primeiro negativo, o cabo preto, e depois o positivo, o cabo vermelho. Né? O positivo, se você for tirar ele primeiro, se você encostar qualquer parte da lataria da moto, vai faiscar, tá? Vai faiscar. Então, para evitar essa faísca, né, esse contato do cabo com algum outro metal, então é aconselhável primeiro você tirar o negativo, tá certo? E depois o positivo. Então, assim ela corta a corrente da bateria e acabou o problema, tá bem? Bom, agora, quando você tem uma moto, preste atenção só nesse ponto que é importante. Quando você tem uma moto que tem uma eletrônica muito sofisticada, né, que você tem todo o mapeamento lá de programações, né, que é feita, né, na sua moto, né, que tem todo o sistema eletrônico, tem aplicativo, tem um aparelho que faz toda a leitura eletrônica da moto, né? Então essas motos com
com essa tecnologia muito sofisticada, quando você tira o cabo da bateria, ela provavelmente ela vai fazer com que toda esse arranjo eletrônico ele apague, né? Isso pode acontecer. Então o que acontece? Então ele fica, a moto ela perdeu todos aqueles padrões que ela tinha de sistemas eletrônicos. Eu estou falando de motos com sistemas muito sofisticados. Então você deu um delete na moto quando você tirou o cabo. Então ela zerou aquilo. Então, para evitar que faça tudo novamente quando você for conectar o cabo, tem que fazer a leitura, ver se o sistema eletrônico está corretamente, tudo corretamente. Então, o que se faz, que é muito comum hoje, você tem carregador de bateria, para que você não precise desligar a sua bateria da moto. Ou seja, você não precisa tirar os cabos da bateria. Ou então você conecta um carregador de bateria, né? Bom, o que seria um carregador de bateria? Você tem vários tipos no mercado hoje, aparelhos pequenos, que carregam baterias, né? Você coloca esse aparelho na tomada, aí os dois jacarezinhos que você tem desse aparelho, você liga corretamente nos polos da bateria, e esse aparelho fica carregando a sua bateria, então, dia e noite. Agora tem o carregador de bateria, que é o convencional, que vocês vão achar isso no mercado, que é em torno de 40% mais barato do que o carregador de bateria flutuante, que eles chamam, flutuante, né? Qual que é a diferença um do outro? O fato do carregador de bateria convencional, né? Se você entrar lá no Google, por exemplo, colocar assim, carregador de bateria convencional, carregador de bateria flutuante, você vai encontrar os dois. Aí você vai ficar, bom, qual que eu compro, não é? Tá certo? O que tem maior tecnologia, que eles chamam de tecnologia inteligente, é o carregador flutuante. Bom, qual é a diferença entre o carregador convencional e o carregador flutuante, né? O carregador convencional é um aparelho que vai carregar a sua bateria, só que ele não tem um sistema muito inteligente. Ele fica carregando a sua bateria constantemente. Enquanto que o carregador flutuante, ele só vai carregando a sua bateria conforme a necessidade. Tanto é que quando você liga este aparelho do carregador flutuante na bateria, a amperagem, se você colocar um amperímetro, ele fica flutuando para lá e para cá. Por quê? Porque o carregador só vai passando corrente para a bateria conforme a necessidade da bateria. Então a bateria vai descarregando, este carregador automaticamente liga e vai repondo o que ela vem perdendo de carga. Por isso que ele é inteligente e por isso que chama de flutuante, porque essa amperagem fica flutuando dependendo do estado da bateria, né? Então se ela está descarregando muito rápido, é claro que o carregador de bateria vai trabalhar mais e vai flutuar mais essa questão da amperagem, mas ela vai manter a bateria sempre cheia com 12 volts. A bateria começa a diminuir a carga dela, então o carregador começa a funcionar. E a outra diferença em relação ao convencional, o carregador convencional, você não pode trocar os polos da bateria a hora que você for ligar os jacarés na sua bateria, porque você vai queimar o carregador assim que você conectou os cabos. O aparelho queima, ele não tem proteção. Então assim, se você trocar os cabos no aparelho, na bateria convencional, você vai queimar o aparelho, tá? Já no flutuante, no carregador de bateria flutuante, se você inverter os cabos, você não vai queimar o carregador, mas ele não vai funcionar. Então quando você conecta corretamente, acende lá uma luz amarela e vermelha no carregador flutuante, que fica piscando entre amarelo e vermelho, amarelo e verde, ou seja, está carregando a bateria. E quando ficar totalmente verde, é que a bateria está carregada, aí ele para e fica ligado.
o carregador fica ligado, mas não fica passando corrente para a bateria, porque ela já está com a carga máxima. Se a bateria baixar a carga, ele então começa, aquela luzinha amarela e verde começa a funcionar de novo, carregando a bateria novamente. Então, se você trocar os polos por um descuido, você não vai queimar o aparelho, mas essas luzinhas que eu estou falando não irão acender. Ou seja, o aparelho não, o carregador não vai funcionar. Então, ele tem uma proteção contra essa questão de você trocar os polos. E o convencional você já queima caso você venha inverter os polos. Onde é positivo, você colocou no negativo e vice-versa. E você queimou o aparelho. Então, esses aparelhos ficam na tomada ligados direto. Então, fica lá a semana inteira e não deixa a bateria descarregar. Isso, muita gente tem em casa de veraneio, que fica lá um aparelho ligado, que tem que ficar ligado e precisa de uma bateria. Muitas marinas, onde é que tem os barcos, né? Que precisam da bateria, onde tem jet skis também, é muito usado esse carregador de bateria, porque eles não são, essas máquinas não são usadas com muita frequência. Às vezes você usa um jet ski, quem tem, daqui 2 meses ou 3 meses, e chega lá, está sem bateria, tá? Então você pode deixar esse aparelho conectado com a bateria, que ela sempre vai estar carregada. Ou então você tira os polos da bateria e também é uma maneira de você não fazer com que perca a carga dela, tá bem? Então, esse carregador de bateria, eles são muito úteis para que você não precise desconectar os cabos da bateria e que ela fique como está lá na moto, sem precisar tirar a bateria, desconectar o cabo, que dá um certo trabalho, né? Bem, sobre carregador de bateria, eu não estou fazendo propaganda, eu não ganho nada com isso. Só uma informação, por exemplo, de 2 carregadores de baterias que pelo mercado são excelentes, tá? Que aqueles que os têm, né, esses aparelhos, eles só elogiam, que funciona muito bem. Então aqui é o Smart Charger Moto Smart, tá? É que aqui está ao contrário, me desculpe, pessoal. O Instagram tá vendo ali, ó. Então é Smart Charger Moto, da WS Power, tá? Embora tá tudo em inglês, mas essa é uma indústria brasileira e que tem o padrão europeu. O que é padrão europeu? Eu estou falando agora que eu já volto aqui, que esse carregador de bateria, ele tem 2 jacarezinhos para cada polo da bateria. Então, por exemplo, este Smart Charger, né, moto, ele não tem, quando ele fala assim, o que significa padrão europeu? O que significa esse padrão europeu? Padrão europeu é que você não tem esses jacarés, mas você tem esse conector aqui, ó, que é o conhecido acendedor de cigarro, né? Não é isso? Então, esse aqui é o acendedor de cigarro comum, mas o da moto é mais fino que esse, né? O acendedor que você tem na moto, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu só estou pegando como exemplo o que seria esse conector que está no carregador da bateria. Esse conector que tem no aparelho aqui, que é o carregador da bateria, você liga na moto. Então não precisa ligar na bateria. Para carregar a bateria, basta você plugar isso no acendedor de moto da sua moto. E aí esse cabo já está conectado com o carregador da bateria e o carregador da bateria está ligado na tomada. Então isso é muito prático para motos que tem esse sistema padrão europeu, né? Muitas marcas que temos no mercado hoje tem essa entrada, né? Essa entrada na moto. Então, e esse aparelho, esse carregador de bateria, ao invés de ter os 2 jacarés para ligar na bateria, ele tem esse conector padrão europeu que você já liga diretamente na moto. E com isso vai carregar a sua bateria. É muito mais prático, mas só que a moto precisa ter esse sistema aqui. Caso a moto não tenha esse sistema, então vai ter que ser o jacarezinho lá no polo da bateria mesmo, tá? Então aqui nós temos também o Optimate 4 Dual, Program.
Esse é um outro carregador de bateria também que é muito conceituado no mercado, tá bem? Então esses dois são carregadores de bateria, embora tenham vários outros modelos tão bons quantos. Eu só peguei dois aqui para vocês terem como referência, tá, gente? Tá bem? Então, são dois carregadores de baterias muito bons, tá certo? E aqui, esse aqui é o chamado Jump Start, Jump Starter. Então, Jump Starter não é um carregador de bateria que fica conectado o tempo inteiro na tomada. Ele sim, ele tem energia armazenada nele. Caso uma necessidade, ao invés de você fazer a chupeta com outra bateria porque a sua moto ficou sem carga, né? Então a bateria da sua moto está sem carga numa viagem, tá certo? Então você tem que dar uma carga rápida para a moto ligar. Aqui que entra esses aparelhos, então, né? O Jump Starter. Então esse Jump Starter você leva na viagem. Caso a bateria, né, fique sem carga, então isso aqui é mais ou menos de uma emergência, que você vai usá-lo para dar a partida na moto. E você pode dar partida com ele até umas 10 partidas. E não esqueça de você sempre deixar ele carregado, né, nas suas viagens. Sempre carrega ele, porque numa emergência ele vai poder ligar a sua moto, conectando então direto na bateria. Tá? E no mercado tem várias marcas de Jumper Starter, tá bem? Então, eu estou falando agora da questão da bateria, o que você pode ter de opções. Ou você pode tirar os cabos da bateria, o primeiro negativo e depois o positivo, e quando você for reconectar os cabos, aí é o inverso. O primeiro é o positivo, o capa vermelha, e depois o negativo, tá bem? Então, quando for conectar novamente os cabos, aí é o inverso. Aí o primeiro é o positivo e depois o negativo. E também, para quem não quer desconectar os cabos, então você pode ter a opção de ter esses carregadores de bateria que eu estou falando e deixar a sua bateria carregando. E quem não tem esse carregador de bateria, você pode ficar ligando a sua moto 2 vezes por semana, de 3 a 5 minutos. Então aí a gente tá conseguindo dar, ou seja, está conseguindo contornar o problema da moto ficar parada, mas que a gente não perca a carga da bateria. Bacana? Tem algumas perguntas aí nesse sentido? Vamos ver o que o pessoal tá achando aqui. Tem gente complementando, né? Ah, tem gente complementando, o Silvio Barreto. O Silvio Barreto, o que tá falando? Conecta na tomada instalada na moto. Ele tem uma. Isso, da tomada da moto, que é esse conectorzinho aqui que eu tô falando, né? Que é parecido com esse. O Ale Carvalho disse que chama padrão DIN. O Ale Carvalho, né? Eu tô falando que é padrão europeu, já estão aqui complementando, que é padrão DIN. DIN, com N no final. Com N? Então tá, é conector padrão DIN. Então, e o Silvio tá falando que na minha instalei uma tomada para o carregador inteligente. O carregador inteligente é o carregador flutuante, né? Que é essas diferenças que eu comparei um com o outro, né? O Tubarão tá aqui, mandando um abraço, boa noite. Boa noite, Tubarão, grande amigo, Tubarão. Boa noite, Clóvis. Olha só, vamos ver aqui. O Eduardo Silva entrou aqui também. Fernando Rosa, tenho um desses Jumper Starter. Já me salvou uma vez. O meu consegue proporcionar a partida até em carro. É verdade, Fernando. Eles são tão fortes, esses Jumper Starters, que eles carregam de fato uma bateria de carro também da partida. Eles têm muita carga, né, armazenada nesses Jumper Starters. É uma boa demais. Então, quando for fazer uma viagem, né, não esqueça de ter esse Jumper Starter contigo para uma emergência, tá bem? Olha aí que legal nessa essa questão da tecnologia que a gente tem hoje para dar uma carga na nossa bateria, não é mesmo? Temos os carregadores de bateria e temos os Jumper Starters, tá bom? Bem, então vamos para frente? O Jesus Pérez falou aqui, uma coisa que é importante, você falou na hora de tirar os cabos e na hora de colocar. Então, colocar primeiro o positivo, né? O Jesus Pérez está reforçando aqui a questão quando nós formos conectar novamente os cabos na bateria. Aí primeiro é o positivo
de capinha vermelha e depois o negativo. Beleza? Bem, agora vamos para a questão do combustível. Ah, aí sim, hein? Que legal, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o Roger deu uma coisa também, ó. Tu avisa para aqueles que possuem moto com ABS para andarem um pouco com a moto, mesmo na garagem. Tá, para certo. que o ABS faça a leitura e ativação do sistema. Isso. Então tá. Quem que tá? É o Roger. Ah, o Roger. O Roger Richter está aqui conosco, é um especialista em GPS, que eu já falei aqui numa live, né? Tanto é que eu passei o endereço dele. Foi também o Roger que nos ajudou muito com todos aqueles sites que nós passamos, um arquivo de vários sites para vocês. Então o Roger é o que elaborou aqueles sites, e eu complementei com outros sites também de importantíssimos, né? E passamos para vocês. O Roger está falando para motos que tem ABS, mesmo na garagem, para andar com a moto, para que o sistema do ABS faça a leitura, né? E mantenha o sistema correto, né? Tá certo, Roger? Tá ok? Então, se você quiser explicar melhor, tá bom? Mas assim, se tem ABS na sua moto, recomenda-se não só ligar, mas sim andar um pouco com ela, mesmo que seja no estacionamento do prédio. Então é isso daí, a informação do Roger, que está aqui conosco. Tá? Tem uma pergunta aqui do Motonauta Strip. Opa, Motonauta? Motonauta Strip. Qual a meca do motociclismo no Brasil para você? A meca? A meca local. Uau, gente do céu, o Brasil é lindo, né? A meca do motociclismo, olha, meu Deus. Olha, são três mecas que eu acho que, para mim, mexe muito comigo. Uma que é a Serra do Rio do Rastro, aquelas serras catarinenses, que é um lugar, para mim, que eu me arrepio quando passo por lá. Outro é quando eu descobri o que era a Transamazônica e tive a felicidade, né, a determinação de fazê-la inteira e conhecer uma outra realidade, que tanto é que eu já estou montando grupos assim que tudo isso passar, que eu espero que passe o quanto antes, voltarmos, né, novamente uma vida normal, e eu quero ir novamente para a Transamazônica, porque isso mexe muito comigo de uma maneira muito forte, né? E a terceira é a Serra da Canastra, a nascente do Rio São Francisco, né? Então é uma lá no norte, que é a Transamazônica, outra aqui no sul, que são as serras catarinenses, que são lindíssimas, e a outra aqui no estado de São Paulo, já Minas, né? Que é a Serra da Canastra, a nascente do Rio São Francisco, em Minas, que é um lugar assim fascinante, essa Serra da Canastra, que tem a Cascata Dantas, né? Que é uma das maiores em quedas do Brasil. E a Serra da Canastra, para nós que gostamos de moto, é um lugar maravilhoso. Então, assim, a meca para mim é Transamazônica, Serra da Canastra e a Serra do Rio do Rastro e região. Ele falou, Santa Catarina, minha terra. Aí, que bom. Tamo junto, então. É a terra da... Então, quem mais está me ajudando aí, gente? Só eu tô falando aqui, ó. Vamos falar aí da manutenção da moto quando fica parada. José Dantas, estou surpreso com as dicas sobre bateria. Sou técnico de bateria na empresa Baterias Moura. Assina embaixo. Poxa, que legal. A Marcita está falando, puxa, graças a Deus que a gente está falando certo aqui, né, José Dantas? Mas que legal, né? Mas é muita gente que tem muito conhecimento em tudo isso, né, José Dantas? Então eu não falo só por mim, mas por relatos de várias pessoas que compartilham esse conhecimento todos dessa discussão que nós estamos tendo aqui, não é mesmo? Tá? Isso é muito legal, essas informações, principalmente de um profissional como você, que trabalha justamente, né, nas baterias Moura, que é uma referência de bateria, diga-se de passagem aqui para nós. Então, se você trabalha lá, não precisa dizer mais nada, a qualidade do seu conhecimento, do seu trabalho, né? E o conhecimento que você tem adquirido sobre isso. E você assinando embaixo essa nossa discussão sobre manutenção de baterias e formas de carregar, de tirar cabos, etc., eu fico muito contente. Mas, nossa, muito aliviado também, né? Puxa vida, né? É uma informação, são informações importantes.
E todas as informações, assim, devem ser cuidadosamente passadas e de uma maneira correta. Pelo menos eu tento sempre passar de uma maneira correta. Sempre tem complementos. Se eu não estou completamente correto, tem aqueles que me corrigem e eu agradeço imensamente, né, quando alguém corrige alguma coisa que não está adequada àquilo que a gente está falando, tá certo? Então, assim, eu agradeço de coração todos aqueles que contribuem em passar informações e corretas informações, tá bem? Vamos em frente lá. Fiquei muito contente agora. O Eduardo Silva, boa noite, Irmandade. Segunda sem lei, né, Edu? Abração a todos. Nova Serrana, Minas Gerais. O Hasler. Eu coloquei minha moto em cima de uma madeira, não em cima de borracha. Tem diferença? Hasler, beleza, não tem diferença. Olha, eu não tenho aqui estudos científicos, tá? Que mostram que o fato de você deixar o pezinho diretamente encostado no chão, que tem um aterramento, né? Tá certo? O fio terra, digamos assim, tá? Assim como você deixar a moto no cavalete também. Então, o que aconselha ser feito quando você vai deixar um certo tempo a sua moto? Se você deixar ela no pezinho, que embaixo do pezinho não fique diretamente no chão, e sim em cima de uma borracha, coloca uma havaiana lá, ou um toquinho, um pedaço de madeira. Faz o mesmo efeito, tá? A borracha e a madeira têm o mesmo efeito de isolamento. Assim também como o cavalete central da moto, você coloca embaixo lá do cavalete central uma madeira, tá certo? Ou borracha, para que não fique diretamente encostado no chão. Eu não tenho provas científicas se isso é verdade, se isso o fato de você colocar esses isolantes, a borracha e também ou a madeira, é que descarregaria a moto mais devagar. Não é que a bateria não vai descarregar, só que ela demoraria muito mais tempo para ficar descarregada, porque não estaria diretamente ligado ao aterramento no chão. Tá bem? É essa a explicação, então, que nós sabemos, e não custa nada, né, gente, colocar um toquinho ou uma borracha lá, tá bem? Vai que funciona mesmo. Então, a gente está aí ganhando um certo tempo na carga da bateria, né? Aqui, ó, o Jesus está falando, madeira ou borracha são isolantes. Isso, perfeito, Jesus. Isso mesmo. Hasler Oliveira, ufa, obrigado. Valeu. Juninho GS, eu ando com minha moto na garagem toda semana para mantê-la em ordem. Ah, eu sou prova disso, viu, Juninho? Eu vi um vídeo seu no Facebook, depois das aulas do Frazão online, né? O Frazão deu uns toques aí para fazer alguns treinamentos. Quem tem possibilidade de andar com a sua moto na garagem, né? De freagem, velocidade constante. Tem algumas técnicas para que você se exercite a moto também na garagem da sua moto. E o Juninho está fazendo isso, né, Juninho? Está andando com a minha moto aí. Está andando com a moto toda semana para mantê-la em ordem. Perfeitíssimo. Liga, dá uma volta, né? Alguns minutos e 2 vezes por semana, tá ótimo. E tá resolvido o problema. O Robson José tá aqui, Luzinete, baterias Mouras, originais da BMW. Olha o José Pérez aí, falando também da qualidade das baterias Moura, né? Originais da BMW, não precisa dizer mais nada, né? Tá bem? Bem, tem várias baterias também, né? Aqui, que eu gosto muito também. A Yuasa, que é boa bateria. Tem outras marcas excelentes também, né? Isso de moto eu tô falando, né? Carlos Blue Ace. O Carlos Blue Ace. O que o Carlos está falando? É verdade que a bateria só carrega se rodar com ela. Não com a bateria, rodar com a moto. Rodar com a moto. Não. Se você ligar a moto, se o estator da sua moto e o retificador estiverem funcionando, basta você ligar a moto, tá? Que ela vai carregar a bateria. Tá? Então não precisa andar necessariamente com ela, porque o estator funcionando, quem carrega a bateria é o estator da moto, passando pelo retificador, né? Que vai dar carga de 12 volts na bateria. Então, você ligando a moto é o suficiente para dar carga na bateria, não precisa andar com a moto necessariamente. Bom, vamos falar um pouco de combustível então? Eu acho que bateria já
assim, eu acho que foi muito legal. Obviamente teriam mais coisas a falar, mas o essencial, né? Nós já discutimos aqui o fato da moto estiver parada. Quais são as opções que nós temos, então, em relação às baterias, tá bom? Bom, gasolina, eu vou entrar no outro tema aqui. A moto vai ficar parada. A questão agora é, muita atenção, que vai depender do tempo que você vai deixar essa moto parada. Então, a gasolina que está no seu tanque da gasolina da sua moto vai depender se você vai tirar toda a gasolina ou se vai deixar o tanque até a tampa, até a boca de gasolina, tá certo? Isso vai depender do tempo que você vai deixar parada a sua moto. Bem, então vamos falar o seguinte. Eu vou usar a minha moto num prazo de 3 meses. Até 3 meses eu tenho certeza que eu vou usar a minha moto, tá? Então, o que acontece? Você tem a gasolina que está na sua moto. Bem, eu vou deixar ela parada, mas eu vou deixar ela parada por 1 mês, 2 meses. O que vocês acham que nós devemos fazer? O que vocês acham nesse caso? Eu vou deixar a moto parada 2 meses. Você tira toda a bateria, a gasolina, você deixaria só um pouco de gasolina, você encheria todo o tanque. O que você faria nessa questão de você deixar a moto parada por 2 meses em relação à gasolina que está no tanque da sua moto? Vamos, dou-lhe uma. Ed Moraes está aqui. Oi, amigo Tutu, rei das estradas. Um abraço e beijo na querida Marcita. Ô, Ed, obrigado. A Marcita está aqui, já está recebendo o seu beijo também. Né? A Denilze já respondeu. A Denilze. Com gasolina. Com gasolina. A Denilze? Denilze. Denilze, mas com gasolina quanto? Aquela que você desligou a moto e está lá no tanque, um pouquinho de gasolina ou muita gasolina? O motonauta está dizendo que pouca gasolina. O motonauta está dizendo pouca gasolina. Quem dá mais aí? Quem acha aí quanto de gasolina deve deixar no tanque se for deixar 2 meses parado a moto? Alguém se arrisca? Bom, então vamos lá para a questão. Ele escreveu aqui. Não, ele precisa... O Pedro JP falou tanque cheio. Tanque cheio. Tá. A Denilze também. Cheio o tanque. Cheio o tanque. Olha aí. Quem mais? Vamos ver quem mais respondeu. 0. O Augusto Paola falou 0. Ou seja, vazio de tudo. O Piotr Steglinski está aqui conosco. O Carlos Blue, quanto mais gasolina, melhor. Quanto mais gasolina, melhor. Quem mais? Aprendi com o Juninho GS. Dou um rolê na garagem também. Ô, Marcelito. É isso aí, Marcelo. Vamos fazer o que o Juninho está fazendo. Isso mesmo. Bom, eu vou falar aqui, tá? Olha, já respondeu, o Jesus está cheio para não oxidar o tanque. Ok. Bem, se você for deixar a moto até 2 ou 3 meses parado, olha o que eu estou falando em relação ao tempo, tá? Até 2 ou 3 meses parada, o que nós devemos fazer em relação ao combustível? Tá bem? Bom, a primeira coisa, o combustível, ele tem um prazo de validade, porque além da oxidação natural da própria gasolina, tem a oxidação que vem do próprio ar e também da evaporação da própria gasolina. Então, você tem uma reação química de oxidação aí. Então, você tem a evaporação da gasolina no tanque, que vai formar já um ar, misturado com o ar que contém o tanque, pelo fato de não estar cheio, ela vai oxidar, né? Essa gasolina ela vai envelhecer, tá certo? E vai começar a formar aquela goma no fundo do tanque da sua moto. Ou seja, para que você, né, diminua esta oxidação dentro do tanque da gasolina, você tem que deixar até a tampa
até a tampa de gasolina cheia o tanque. Full, cheinho, até a tampa. Tá? O que acontece? Quando você deixa o tanque inteirinho cheio, totalmente cheio, não tem lugar, não tem espaço para o ar. E a evaporação também da gasolina é muito pouca, porque ela está toda confinada dentro do tanque da gasolina. Então, o fato do tanque estar cheio até a tampa de gasolina faz com que essa oxidação ela não seja produzida, né, de uma maneira muito rápida. O que acontece se você tiver pouca gasolina? Você tem todo um espaço de ar dentro do tanque que vai acelerar esta oxidação e, além de envelhecer a gasolina mais rapidamente, você vai começar a enferrujar o tanque, se for de lata, da sua moto. Hoje, o metal do tanque, ele tem antioxidantes, tem elementos que são antioxidantes. Mas com o tempo, você tem a umidade também, que vai deteriorando esta camada protetora interna do seu tanque e vai oxidando. Tá certo? Então isso é uma reação que tem da evaporação da gasolina, do próprio ar que contém o tanque de combustível, porque está vazio aquela parte, e essa reação ela acelera a oxidação e também acelera a deterioração da própria gasolina. E outra, viemos que a nossa gasolina também não é tão boa, tá certo? E vai formando aquela camada, ela vai escurecendo a parte de baixo, vai formando aquela goma, e aquela goma entra nos bicos injetores, entra nos carburadores e entope tudo. E aí você está com um problema sério para resolver. Limpar todos esses bicos injetores ou limpar o carburador da sua moto, que agora eu já vou entrar numa questão se ela é com injeção eletrônica ou se ela é carburada, a sua moto, porque são dois sistemas diferentes e a gasolina vai influenciar de uma forma diferente se ela tiver carburador ou injeção eletrônica, devido a essa goma, essa cola que vai ficando no fundo do tanque da sua moto. Então, num prazo até de 3 meses, o que eu devo fazer? Deixar o tanque cheio até a tampa. Agora, observe o seguinte também, né? Quando você for fazer isso, o que acontece? Você vai viajar e vai ficar 2 ou 3 meses fora. A minha referência é de 3 meses, sabe por quê? Pelas informações que nós temos, o prazo de validade de uma gasolina é em torno de 6 meses. Só que acontece o seguinte, não esqueça que quando você colocou a gasolina no tanque da sua moto, essa gasolina já estava armazenada no posto lá, no tanque do posto de gasolina há quanto tempo? Tudo bem que o caminhão vai lá e enche, mas você sempre tem aquela gasolina que vai ficando lá no tanque, tá certo? E vai envelhecendo. Então, digamos que essa gasolina já ficou 2 ou 3 meses lá no tanque da gasolina, do posto. Aí você coloca na sua moto. Se essa gasolina tem um prazo de validade de 6 meses e ela já estava há 3 meses no posto de gasolina, então você teria, a princípio, mais 3 meses para deixar na sua moto. Então, uma questão de segurança, quando a gente fala que você não precisa esvaziar toda a gasolina, tá? Num prazo de até 3 meses, porque vai estar dentro do prazo de validade desta gasolina. E também para uma regra, como uma regra, um macete para conservar o tempo de envelhecimento, para conservar o maior tempo antes de envelhecer a gasolina, também é aconselhável você deixar na sua moto, quando for abastecer, uma gasolina aditivada, uma premium, não é isso? Tá? Então, esta gasolina aditivada, ela vai prolongar o tempo de vida útil da gasolina. E também ela tem antioxidantes, essas gasolinas aditivadas, super premium, etc. E também é recomendado colocar um octane. Esses aditivos que nós temos aqui,
várias marcas, né? Temos o STP Octane, tem o Bardal, tem o Booster, né? Que são aditivos que você pode colocar na sua gasolina. Tem o Perfect Clean, que é muito bom também. Tem o STP. Então aí, no mercado, você tem aditivos para aumentar a octanagem da gasolina quando for deixar muito tempo a gasolina na sua moto, até 3 meses. Então, você coloca uma gasolina aditivada, a melhor que tiver no posto, e ainda assim você pode colocar um tubinho de aditivo, né, na gasolina, porque tanto a gasolina como esses aditivos, esses octanes, eles também têm antioxidantes, que vão ajudar retardar toda essa reação de oxidação também, tá bem? Então a dica para você deixar a gasolina no tanque da sua moto por um prazo até de 3 meses é deixar o tanque cheio, com gasolina aditivada, a melhor que tiver no posto, e com um tubinho de aditivo octane para prolongar o tempo de validade da sua gasolina. Tá legal? Beleza? Agora, a moto que tem carburador, né? O que se faz? Você fecha a torneirinha, deixa em off, né? Da torneirinha. Então, o que vai ter é o combustível que está no carburador. Não é isso? Quando você tem uma moto com carburador. Então, você vai deixar a moto por 3 meses parado. Então, você tem que tirar a gasolina que está no carburador da moto. Então, fechando a torneirinha e deixando a moto ligada, ela vai consumir aquela gasolina que está dentro do carburador, até ela morrer, porque não tem mais gasolina. Então, você está secando o carburador da sua moto. E não esqueça que isso também não é só isso. Embaixo, você tem a cuba, né? Não tem aquela parte inferior do carburador, aquela chapinha, que é aquela cuba? Aquilo ali fica armazenado gasolina também. Só que você tem um parafuso que é um dreno. E também você tem uma mangueirinha que vai escorrer toda a gasolina para fora, né, dessa cuba que fica embaixo do carburador. E depois não esqueça de apertar novamente o parafuso, tá certo? E também esgotar toda a gasolina pelo dreno. Então essa mangueirinha, a finalidade dela é essa também, esgotar toda a gasolina ali do carburador, né? E além que também serve de suspiro, né? De ladrão. Quando tem muita gasolina, sai pelo suspiro, não é isso? Bom, mas então a questão é, se você tem uma moto que tem carburador, deixa em off a torneirinha, fecha toda, deixa a moto funcionando até ela morrer, porque não vai ter mais gasolina. A cuba embaixo abre o parafuso da drenagem, que está ali para sair toda a gasolina debaixo do carburador, né? Pela mangueirinha. E aí sim, retorna a fechar o parafuso, apertar o parafuso, e aí sim você tem o seu carburador seco. E aí você pode viajar mais tranquilamente. E quando você voltar, né? Você então coloca lá a torneirinha no on ou no reserva, tá certo? Espera um tempo até descer a gasolina no carburador, e aí sim dá a partida na moto e bom passeio. Tá bem? Então a questão do combustível, né, da gasolina para motos com injeção eletrônica e com a motos com carburador, né? É isso. Agora, o que pode acontecer também, só para finalizar essa questão do combustível, não finalizamos não, tem mais um ponto ainda. É o seguinte, por exemplo, a Bandit 650, acho que é a Bandit, a Bandit, ela, embora ela tenha carburador, mas ela não tem a torneirinha de abre e fecha, né? Então tem motos que tem carburador, mas não tem a torneira de fechar o combustível, tá certo? Então nesse caso tem que fazer igual a moto de injeção eletrônica. Você vai ter que funcionar ela, né? Aí para movimentar isso 2, 3 vezes por semana também, porque senão vai ficar ali
a gasolina armazenada no carburador dela. Então, nesse caso, como ela não tem esse sistema de fechar e abrir, então seria indicado, se você tivesse aqui, mesmo a moto ficando parada por um tempo, andar 2 vezes por semana, deixar ela ligada para tirar aquela gasolina que está no carburador. O Carlos Burro, ele falou assim, é verdade que a gasolina pode virar uma gelatina se ficar parada muito tempo? Pode. Acho que é aditivada. Né? A gasolina, essa goma, essa gelatina que você está falando, essa goma que ela vai formando no fundo, que ela vai sedimentando ali essa goma. Se for aditivada. Tá? Então, e se for aditivada, assim, essa é a propriedade da gasolina, né? É o envelhecimento dela, essa oxidação que nós estamos falando, é onde vai formando essa goma. E se você deixar ela por muito tempo, de fato, essa goma ela vai se tornando uma gelatina. Isso pode acontecer. Tá bom? Bem, vamos ver mais o que o pessoal está agitado aqui. Paulo Gonçalves, existe um produto que conserva a gasolina por mais tempo, mas não lembro o nome. É da STP. Chama STP Octane, Paulo. Tá? STP Octane. Esse é o nome desse aditivo que você está falando aí, tá bem? E é o STP Octane, beleza? E realmente funciona, ele prolonga um pouco mais a validade da gasolina, né? Tá bem? O Ed Moraes, Tutu, eu ligo a minha 1 ou 2 vezes por semana, por cerca de 5 minutos, está correto? Corretíssimo, Ed. Ed, é isso aí. Tá correto, então 1 ou 2 vezes por semana, se possível 2 vezes por semana, até 5 minutos no máximo, para não amarelar o escapamento devido ao aquecimento do motor, tá? Mas está correto, tá bem? Marisa? Tá bem, está correto. O Ed Moraes. Tony Lopes, vou começar a andar na garagem também. Que legal, né? Tá todo mundo daqui a pouco andando na garagem, que legal, é isso mesmo. Vamos andar com as motocas, mesmo que seja na garagem. Quem mais aí no Instagram? Aqui, ó, Marisa, essas dicas de bateria e gasolina servem também para scooters? Serve, Marisa. Opa! Serve para todas as motos, tá bem? São observações quase gerais para as motos, né? Tá certo? E serve muito bem para scooter. Porque a scooter, todo o princípio de funcionamento dela é igual ao das outras motos também, né? Bateria e gasolina. O Marcelo Junqueira, se eu for ficar 2 ou 3 meses fora, espero que seja de moto. Que legal, hein? Me leva junto, Marcelo! Me leva junto! O Carlos Martins, um excelente aditivo que eu uso e recomendo. É da marca Wurt. Wurt. W-U-R-T. Wurt. Aliás, tudo dessa marca é muito bom. Perfeito, essa marca aí é verdade. Ela tem uns desembaçadores também de viseira, etc., que são excelentes, né? Bem, em relação agora ao combustível, quando você vai ficar mais de 3 meses, é isso que eu ia concluir, né? Fora, porque eu falei até num prazo de 3 meses devido à validade da gasolina, tá? Porque ela vai formando aquela goma. Agora, se você for ficar mais de 3 meses fora, o que nós devemos fazer? Né? Mais de 3 meses fora, tá? Bom, o que nós devemos fazer é esvaziar completamente o tanque da gasolina e, se for carburado, o carburador também. Deixar tudo sem nenhuma gasolina, caso você fique mais de 3 meses sem utilizar a moto. Esgote toda a gasolina do tanque, ou ande até acabar a gasolina do tanque, né? Todinha. E depois você tem aqueles anticorrosivos, aqueles sprays que você pode passar dentro do tanque, né? Um WD-40, tá certo? Esse produto ele vai proteger um pouco o tanque da oxidação, né? Produtos antioxidantes. Então, o tanque estando seco, sem gasolina nenhuma, então passa um spray lá dentro, né, de antiferrugem, antioxidante. O WD-40 pode ser similares a ele, só estou dando um exemplo aqui de qual que seria esse produto a ser passado internamente no tanque e também no carburador. E quando você for ligar novamente a moto, você lavar, né, esse tanque
bem, lavar bem, e aí sim usar a moto normalmente. E mais uma coisa que eu vou chamar a atenção: quando você for deixar a sua moto, que vai ficar parada um bom tempo, o que nós devemos fazer é dar uma boa lavada na moto, mas deixar ela nos trinques, sabe, sem uma sujeira, porque sujeira na moto, quando ela vai ficando muito tempo parada, ela vai enferrujando e ajuda a acumular ainda mais sujeira, né? Porque esses micros grãos de poeira vão juntando outros e vão fazendo com que também a moto ela comece a ter umidade, porque a umidade fica nesses micros elementos de sujeiras, e também vão acelerar o quê? A deteriorização da moto, e principalmente nas partes de borracha, pneu, né, e toda essa parte de borracha. Não passamos nenhum produto químico nas borrachas da moto, não precisa. O que ela precisa é de uma boa lavada, mas aquela lavada mesmo, não é aquele banho de gato não, rapidinho. É desmontar a moto, lavar ela, aquelas partes de carenagem, tudo, né? Oficinas ou lava-motos especializados, eles lavam muito bem as motos, muito bem mesmo, né? Nas correntes onde forma graxa, eles passam querosene, porque querosene é uma boa química, né? É um bom produto para a limpeza de motos. Em determinadas regiões da moto usa-se muito querosene, né? As pessoas que lavam motos sabem muito bem quais são esses produtos ideais para deixar a moto bem limpa. E depois que você ficou meses parado com a moto, quando for usá-la novamente, lavar de novo a moto, porque ela ficou toda empoeirada. E essa poeira, ela vai impregnando em vários lugares da moto, por exemplo, na bengala da moto. E aí o O-ring, né, toda a suspensão da moto está arrastando, né, está funcionando junto com aquele pó de poeira que ficou nas bengalas da moto. E isso faz com que o desgaste do O-ring, dos retentores que você tem nos amortecedores, também diminua o tempo de vida útil deles. Então a moto vai estar toda empoeirada, mesmo que ela estiver com capa, que é aconselhável quando você for deixar uma moto muito tempo parada. Cuidado, tem que ser uma capa boa, que não faz com que ela fique úmida por dentro dela, tá? Porque não esqueça que a moto tem graxa, tem o resto de combustível, tá certo? Então tem evaporações, e tem evaporação do próprio chão. E isso, se você pega uma capa que não é uma capa adequada, essa moto ela vai ficar úmida, por muito tempo, tá? Então ela vai criar uma umidade. E essa umidade vai estragar partes da sua moto. Ou seja, então se for deixar a moto, lave muito bem antes de deixá-la parada, tá certo? Aí desconecta a bateria, se for deixar ela por muito tempo parada, esgote toda a gasolina que ela tem, do tanque, etc. E outra coisa, né? A capa tem que ser muito boa para que ela possa respirar, tá certo? Tem que proteger da fuligem, da sujeira, da poeira, mas ao mesmo tempo essa capa tem que ser fina o suficiente para que a moto consiga, né, enfim, soltar a evaporação dela e que ela não fique úmida dentro da capa. Eu acho que deu para entender bem essa questão, não é? Então, gente, em questão de combustível, para um prazo até 3 meses, essas sugestões que nós estamos comentando a ser feita, em questão a gasolina aditivada, mais os aditivos octanes, etc. E acima de 3 meses, o que eu acabei de falar agora, que é esvaziar toda a gasolina da moto, deixar ela sem nada de combustível, nem ela e nem o carburador. Tá bem? Vamos ver o que mais aqui. O Carlos Bull tem ele tem uma Shadow 750, tem um problema crônico, que são as tampas dos cabeçotes de plástico cromada. Não suporta com o tempo e começa a descascar. Acho que ele está perguntando, existe alguma empresa que faz cromagem? E tem, né? Tem. Eu não sei, assim, de cabeça agora. Se alguém souber aqui. Quem que está falando? É o
Carlos Blue Ace. O Carlos Blue Ace. Então, ele tem uma Shadow 750, né? Uhum. A Shadow 750 que essas capas, ela começa a descascar, né? É a oxidação, né? O cromo começa a perder a propriedade, começa a descascar. Eu sei que tem excelentes empresas, né? De que fazem a cromação, né? Então, precisa... Perdão, a cromagem. A Márcia está me corrigindo, né? A cromagem. Se alguém aí, pessoal, souber de alguma empresa, mas que seja top, né? Em cromagem, em cromar, né? Partes da moto, mas tem que ser top. Então, aqui o Blue está querendo essa informação. Mas é normal, oxida mesmo, e com o tempo tem que fazer essa cromagem novamente. Tá difícil isso durar por muito tempo, né? Casal Moto e Sal tá por aqui. Opa, boa noite, casal querido, Moto e Sol. Bom, o Nino tá aqui. O Nino, nosso querido irmão motociclista, que tem uma pousada maravilhosa em Ilha Bela. Pousada Irmãos do Mar, né, Nino? Ô, Nino, você continua ainda com aquela... É claro, quando tudo voltar ao normal... aquele desconto para motociclista, que quando chega lá com moto, você dá 10% de desconto na diária. É isso? Continua ainda essa promoção aí para motociclista, Nino? Então, para quem não sabe, o Nino, ele tem uma super pousada num dos lugares paradisíacos aqui no Brasil, que é a Ilha Bela, né? Que é uma pousada, gente, que já foi por várias revistas, a TripAdvisor, por exemplo, no Booking, classificando como a primeira entre as melhores pousadas de Ilhabela, que é do nosso irmão Nino, que está aqui, que é o Hernando Nino Colaciopo, um baita motociclista também. Sempre, tá? Respondeu. Ah, lá. E o Nino está falando que para todos os motociclistas que chegarem na pousada Irmãos do Mar, Ilhabela, tem 10% de desconto. Que ele também é motociclista, né? Eu ando 2 vezes por semana com a minha CB 450 1985, para ela não ficar velha. Continue assim, viu, Nino? Continue assim. Agora eu tô sabendo que você tá com uma NC 750, não é isso? Eu sei que tá novinha aí, ó. Cuida dela bem também, viu? Não é só da CBzona, não. O Thiago Rosa tá aqui conosco, o Celso Ricardo, o Javier Solis, da Bolívia, nosso querido amigo Javier Solis Canedo, um grande motociclista também. Um baita de motociclista, já viajou muito, em muitos lugares, né, Javier? O Defonso Metz está aqui, boa noite. Carlos Hernandes está assistindo conosco. Celso Ricardo, vamos ver o que o Celcito fala. Boa noite, Tutu Marcita. Boa noite, amigos. Chegando agora do serviço, mas somando aqui no programa Tutu Rossi, abraço a todos. Obrigado, Celso, obrigado mesmo. Quarentena, ó. O Hector Peno, o Hernando está falando que sempre vai ter o desconto. Motociclista sempre é bem-vindo. Bom, para não prolongar muito, eu falei 2 pontos importantíssimos no caso da moto ficar parada, que é a bateria e combustível. Tem uma pergunta de porcentagem de aditivo para... Então, no tubo, isso, boa pergunta. A quantidade de aditivo que você vai colocar no tanque, no tubo... É o Rogério Lambert. O Lambert, o nosso querido irmãozito, o Lambert. O Rogério Lambert. Rogério, no tubo que você tem do octane, ele tem lá a proporção, né? A proporção de combustível, de aditivo, né? Para aquele tubo. Se aquele tubo tem 200 ml de aditivo, ele vai falar para quantos litros de gasolina corresponde aquele tubo lá. Então você faz a proporção, né? Se o seu tanque de gasolina, por exemplo, tem 20 litros, né? Exemplo, tá? Então veja qual é a proporção que está escrita no próprio tubo do octane, que vai estar lá dizendo para você o quanto que você tem que colocar para 20 litros de gasolina, tá bem? Então, no próprio tubo do aditivo, já vai estar dizendo para você qual é essa proporção que você está querendo saber. Legal? O Marcelo está perguntando para você falar novamente o nome da pousada. Ô Marcelo, falo novamente. O Nino também pode escrever aí, colocar o seu telefone, Nino.
Pousada Irmãos do Mar. Pousada Irmãos do Mar, tá? Assim que você sai da balsa, você pega a esquerda, mais 1,5 km, a pousada fica à direita, na frente do mar, assim, com um visual para o mar maravilhoso, com uma piscina maravilhosa. Um café da manhã, então, gente, olha, dos deuses, sabe? Que saudade de ficar uns dias com o Nino lá na pousada Irmãos do Mar, né? E da Silvia também, a esposa do Nino, que é uma pessoa maravilhosa também. Ô, família linda, viu? Então, pousada Irmãos do Mar, tá bom? Bem, pneus. Pneu, vamos lá, pneu, pra gente começar a fechar a nossa live. Que eu falo muito, né, gente? O pneu. Pneu. Se possível, não deixar o pneu encostado no chão. Fala assim, nossa, mas como? Com o macaco, né? Você coloca o macaco ou coloca aqueles suportes que deixa a moto alta, sem encostar o pneu no chão. Isso se você for deixar a moto por muito tempo, né? Então, o que acontece? O ideal sempre é deixar a moto no cavalete central, né? Cavalete central. Então, isso vai fazer com que o peso da moto nos pneus seja pouco, né? Não fique forçando muito o pneu para baixo, porque o maior peso da moto vai estar no cavalete, né? Então, se você for deixar a moto por muito tempo, deixe ela no cavalete central, tá certo? E outra coisa, se não tem cavalete central, se só tem o pezinho do lado, né? A moto vai ficar inclinada. Observe que você vai ter uma deformação no pneu da moto, porque o peso da moto vai estar exercendo naquela parte do pneu que está encostada no chão e vai haver uma deformação. Qual que é a sugestão nesse caso, quando você vai, então, viajar em relação ao pneu? Bom, o ideal seria colocar aquele cavalete central, do qual tanto a roda dianteira como a roda traseira, eu tinha uma motinha aqui, fique no ar. Se você não tem esse equipamento de deixar a moto no ar, e você tem o cavalete central, deixe no cavalete central. E se não tem isso, vai deixar no pezinho, o que é aconselhável fazer? Aumentar a calibragem de 20 a 30% do seu pneu. Ou seja, injeta ar nele, tá? Deixa ele mais duro. Então, com o pneu com maior calibragem, com uma calibragem mais alta, né? Ele vai deformar menos, porque ele vai ficar mais duro, devido à quantidade de ar a mais do que deveria ser. Então, com isso, o pneu... E outra, o pneu, quando fica muito tempo parado, alguns pneus tem o bico, né? Ele começa a vazar um pouquinho. O pneu tende a murchar, a baixar um pouco a calibragem com o passar do tempo. A gente sabe que isso acontece, não é mesmo? Então, o que nós devemos fazer é aumentar a calibragem do pneu de 20 a 30% a mais, tá? Para que o pneu, então, fique mais cheio e mais resistente ao peso quando a moto for ficar parada. E também, quando você chegar e for usar a moto novamente, ela ainda tenha ar suficiente para você chegar até o posto e colocar a calibragem correta e fazer a calibragem correta da moto. Ou seja, o pneu não vai estar no chão, não é mesmo? Então, aumente a calibragem do pneu quando você for viajar por um tempo considerável. A moto vai ficar um tempo fora, acima de 3 meses, por exemplo, já aumenta em 20, 30% a calibragem do seu pneu, tá? Então, isso ajuda bastante também. Beleza? O Nino escreveu aqui, ó, de novo. Carregador de bateria. Agora, óleo do motor. O óleo do motor, ele tem uma oxidação natural também, tá? E esse tempo de vida útil do óleo do motor, mesmo se estiver parado, é aproximadamente 6 meses, tá? 6 meses. Isso é a recomendação dos fabricantes de óleo,
que a vida útil do óleo de motor, tá certo? É em torno de 6 meses. Por quê? Porque ele vai perdendo as propriedades dele devido a essa oxidação natural do próprio combustível, do próprio óleo, tá certo? Tá? Então, quando você for, então, ligar a moto depois de 6 meses, é aconselhável você trocar o óleo antes de ligar a moto. Então, esgota todo aquele óleo que ficou na moto, acima de 6 meses, tá certo? E coloca um óleo novo. Depois que você colocou o óleo novo, trocou o filtro de óleo também, porque aquele óleo que está dentro do filtro também oxida, né? Depois de 6 meses, ele vai oxidando e vai perdendo as propriedades dele. Então, o correto é você trocar o óleo do motor depois de 6 meses que ela está parada. Tá legal? Tá bem? Então, e depois também, já está usando a moto há 6 meses e não concluiu a quilometragem do óleo vencido, eu recomendo também, mesmo assim, depois de 6 meses, trocar o óleo da sua moto, mesmo que não venceu a quilometragem, porque venceu por tempo, não por quilometragem. E aí você troca o óleo também depois de 6 meses. Beleza? Tá? E o fluido do freio. O fluido do freio, eu acho que, enfim, é um dos últimos pontos que eu vou falar. Se você for deixar a moto parada mais de 1 ano, então você viajou, foi para fora, ficou fora 1 ano e aí foi voltar. Aí quando você voltar, você vai ter que fazer várias coisas na sua moto, porque você deixou ela mais de 1 ano parada. E aí nesse caso, devido também a toda essa oxidação natural, é aconselhável trocar o fluido do freio da sua moto. Então, óleo do motor 6 meses, fluido do freio 1 ano, tá? Isso caso você for deixar parada a sua moto nesses tempos que eu estou falando. Tá bem, gente? Então, esses são pontos importantíssimos a serem cuidados com a sua moto quando você deixá-la por determinado tempo parada. Então, é a bateria, é o combustível, é o pneu, é o óleo do motor, é o fluido de freio, é uma lavagem muito boa antes de deixar a moto parada e antes de ligar a moto novamente, lavar novamente para tirar toda a poeira que ela tem, né? Tá certo? Então, tá aí algumas observações importantes para cuidar bem da sua motoca quando ela estiver parada. E a bateria, né, gente? Principalmente combustível e bateria são 2 pontos que requerem muita atenção nossa para que a moto não fique machucada ou deteriorada em algumas partes, né? Devido à nossa falta de atenção a isto que nós estamos falando aqui. Bom, o Marcelo Junqueira, demorou, Juninho da GS. O Luiz Carlos Armachuski está aqui. Oi, Luiz Carlos. A Márcia está aqui. Eba, obrigado, Nino. Estou entrando para frente. O Nino está falando. Obrigado, Tutu e Marcita, pela moral. Quando passar essa loucura, voltaremos à ativa. E pode sortear um final de semana aqui conosco. Nossa, aí, ó. De sexta-feira a domingo para um casal. irmãosdomar.com.br. Gente, então, depois que passar realmente essa loucura, né, Nino? O Nino nos presenteou aqui a ser sorteado um final de semana de sexta, sábado e saída domingo na pousada Irmãos do Mar em Ilhabela, que é uma das melhores pousadas da ilha, com certeza. Então vamos fazer esse sorteio assim que a gente voltar à vida normal. E espero que seja logo, né? O Fernando Santos está aqui conosco. Bem, gente, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Motociclista sempre é bem-vindo, o Nino está falando. Bom, acho que eu já li tudo. Se caso me passou alguma coisa que eu não vi, no decorrer dos dias eu vou complementando na página do Facebook e também no Instagram essas perguntas que por acaso me fugiram e eu não respondi aqui, mas vou responder depois. Falou que Ilhabela é show. Ah, Ilhabela é show. Bom, gente, que horas são? O RC Hauser
Boa noite, irmão. Deus abençoe. Falou agora. Obrigado. Tudo aqui. Bom, eu acho que é isso, gente. Então, a nossa live, eu acho que foi muito bacana no sentido de muitas informações, né? Nessa época que as motos ficam mais paradas, por uma questão de necessidade, não porque nós queremos, é claro, porque senão a gente já estaria muito longe, né? Muita gente estaria, nossa senhora, em vários lugares do mundo. Né? Então, eu peço para vocês, se quiserem, curtir o nosso YouTube, se inscreverem no nosso YouTube, porque ele está carente de inscrições. Então se inscrevam no nosso YouTube. Essa live amanhã estará no nosso YouTube também. Para quem não assistiu agora ao vivo, pode assistir também em qualquer outro momento. Tem muitas informações legais aqui, importantes, que é bom passar para frente, que outros também fiquem sabendo, né, dessas informações que nós passamos aqui, e que esse nossa conversa curta com o Tutu Rossi se torne cada vez melhor, com a ajuda e a contribuição de todos vocês, que eu sou muito agradecido, gente, muito agradecido mesmo por todo esse companheirismo, esse compartilhamento de vocês, essa ajuda, apoio, a amizade, então nem se fale, não é mesmo? É tão bom, sabe? Eu e a Marcita aqui só temos a agradecer a vocês, mas de coração mesmo, né? Por esse carinho enorme que vocês têm conosco. Muito obrigado. O Lopes está complementando aqui, está dizendo que, Tutu, os pneus com muito tempo parado pode vencer. Ah, bom, também. Não entrei nesse detalhe, né? Porque eu só estava falando da deformação do pneu, mas borracha, e não é só o pneu, mas a borracha, ela começa a rachar devido a muito tempo. Tá? E ela passa, a borracha, o pneu também tem validade. Quem que falou? É o Aldo Lopes. Ô Aldo, ótima questão. Você finalizou aqui a nossa live hoje com uma questão muito, muito boa, né? Então, o pneu tem vida útil, como nós sabemos. Sim. Ele fica velho, ele racha. E rachando, você usando esse pneu que já passou da validade, o risco de acidente é muito grande. Recomenda-se então colocar um pneu novo. Tá bem? Tá? E no pneu dá para ver a data de validade do pneu, dê uma olhada que dá para saber, tá certo? E observe, quando você for pegar a moto novamente, se o pneu está, mesmo estando dentro do prazo de validade, veja se ele não ficou rachado. Às vezes a moto ficou num lugar muito seco, ou muito quente, pegando sol, aí o pneu começou a rachar, e aí perde a segurança, porque pneu é um dos equipamentos mais importantes de segurança que nós temos da moto. O pneu tem que estar em perfeito estado, porque é o contato direto com o chão, né, gente? Então o pneu tem que estar nos trinques, 100% dentro do que nós esperamos dele, das características dele. Tá bom, Aldo? Obrigado por apontar esta importantíssima observação sua, tá? Olhar também se o pneu não está seco, rachado, etc. E se está dentro do prazo de validade. Então, o Celso Ricardo aqui está aqui também conosco. Bom, acho que é isso então, gente. Está a pergunta do Canindé aqui. Ó. Tá bem? Ah, tem uma pergunta do Canindé, nosso amigo Bessa. Canindé Bessa, de Roraima. De Roraima. Tutu, não tem nenhum tratamento para deve ser banco do motociclista que passar mais de um ano longe da possante? Do banco? Do banco, deve ser. Olha. Ei, Canindé, você também faz cada pergunta, né, meu amigo? Se tem algum produto para passar Depende do banco. Né? Se você está falando se tem algum produto para conservar melhor o banco da moto, depois, eu acho que é isso, né, Canindé? Olha, eu não sei, viu? Se tem um produto específico para passar no banco do banco da moto, né? Olha, não, a Márcia está falando aqui, não sei te dizer se tem um produto que vai conservar mais graxa, né, de sapato e conserva o couro, né? A gente sabe que, mas aí é para sapato. Eu creio que deva ter, Canindé, deva ter algum produto que conserve mais o banco da sua moto. Aí precisa ver que... silicone. O silicone, precisa ver, ou cera mesmo, né? Cera, e depois você tira a cera. Precisa ver se ele é napa, se ele é de couro,
enfim, né, do qual é o seu banco é feito do que material, tá? E ali eu vou até mais além. Não é questão só da parte externa do banco, mas a própria espuma do banco que vai, né, que vai perdendo a qualidade com o tempo também. Então é complicado, né? Você conservar em perfeito estado depois de muito tempo parada a moto, das intempéries da natureza agindo sobre nós aqui, né? Em todos os sentidos, né? Tá certo? Então, não sei, mas com certeza deve ter algum produto para isso. Aqui travou, não, aqui tá bem, tá funcionando. Olha lá, ó, o Rogério Lamberti, Canindé, tá falando, tem hidratantes para produtos sintéticos. Hidratantes, tá? Então, tá aí. Então, procura lá, né? Hidratantes para produtos sintéticos. Aí, talvez você vai achar aí fazendo essa pesquisa, tá, Bessa? Valeu? Hemisfério Norte ele tá. Tá lá no Hemisfério Norte. O Canindé Bessa é de Roraima. Boa Vista, né? Cidade de Boa Vista, né, Canindé Bessa? E o Nino tá falando que ele está com o banco do Pedrinho, né? Tem o Herê do Rio de Janeiro, tem o Pedrinho Bancos aqui em São Paulo, né? São referências para nós que já conhecemos bastante esse pessoal que faz banco, né? Essas empresas que fazem bancos realmente muito bons e sobre medida para você, né? Nas duas motos que eu tenho o banco do Pedrinho Bancos, tá? Que eu fiz sobre medida para mim, como eu queria, tá? Agora o Herê também tem bancos excelentes. Uma questão aí gosto. O né? Carlos Blum falou, existe cera para couro. E o Edu Moto Turismo, ele falou, tem sim, já passa o nome. Aí, então Bessa, já vai ter a resposta aqui para você. Aí já achou. Já achou? Chama Pérola Automotivo. Pérola Automotivo. Então tá aí, Canindé Bessa, anota. Hidratante para couro. Hidratante para couro, Pérola Automotivo. Então tá aí o nome para conservar seu banco. Edu Moto Turismo. Edu Moto Turismo. Tá bem, Edu? Obrigado, muito obrigado aí pelas informações todas. Bom, é isso então, gente. Mais uma live, Tutu Rossi, conversa curta com Tutu Rossi, terminando aqui. E agradeço mais uma vez a todos vocês por todo o companheirismo e ajuda com o conhecimento de vocês, compartilhando todas essas informações com todos nós aqui da live e aqueles que virão a live posteriormente. Fiquem com Deus, cuide-se bem mesmo da saúde, da família, dos familiares, dos avós, do pai, da mãe, que eles requerem toda a nossa atenção e cuidado, não é mesmo? E vamos pedir a Deus e rezar para que dias melhores, né, virão o quanto antes para todos nós e que voltemos a uma vida normal que todos nós precisamos, tá bem? Fique com Deus e uma ótima semana. E em casa, agora estamos alguns voltando a trabalhar, enfim, seja onde for, nos encontraremos em algum lugar, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Beijão para vocês.